Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria, né? Mais uma vez, está trazendo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Podem se assentar um pouquinho, aleluia. Vamos louvar o louvor, aleluia. Depois, vamos entrar na palavra, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos que glorifique o nome do Senhor hoje. Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palma, 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 Ele é a nossa luz. Bate palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Oh, glória, aleluia, amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aumentar. Quem souber o nome do Senhor juntamente comigo, amém, igreja? Aleluia, Deus. Vai saindo toda dor, todo mal se acabou, toda angústia vai sair. Exalte a Deus nesta hora, Ele é o dono da vitória, Ele está presente aqui. Olha aí, igreja, olha. Hoje vai sair todo mal, sai agora. Jesus Cristo já te ungiu, todo mal já saiu. Tome posse da vitória. Aleluia, vai tomando posse da tua vitória nesta noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esta é a profecia do profeta Isaías. O meu Jesus, ele falou. Naquela cruz do céu dia, toda enfermidade que existe, sobre si meu Jesus levou. Hoje vai sair todo mal, sai agora. Jesus Cristo já te ungiu, todo mal já saiu. Tome posse da vitória. Se você crê, vai dando glória ao Senhor. Hoje vai sair todo mal, sai agora. Jesus Cristo já te ungiu, todo mal já saiu. Tome posse da vitória. Tome posse da vitória. Glória a Deus, aleluia. As palmas glorificam a Deus. Aleluia. Quem tiver a oportunidade, aleluia, de ouvir os louvores da Iraci Santos, aleluia. É bênção, os louvores, aleluia, abençoado. Eu falo que são louvores de verdade, aleluia. Não são louvores que exaltam, aleluia, a si próprio, mas assim a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vou louvar mais um louvor dela, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Palmas que glorificam a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus.
Glória a Jesus. Vamos lá, Iraci Santos. Aleluia, Jesus. Filho, na calada da noite, ouvi seu gemido. Vem aqui me ver. Filho, o que acontece contigo? Por que não fala comigo? Quero ajudar você. Você sabe o quanto eu te amo. Não suporto ver você chorando. Vou dividir com você essa dor. Filho, eu choro quando você chora. Por favor, não chore agora. Estou aqui pra ajudar você. Filho, eu quero ver você sorrindo, alegre cantando um hino. Eu vou te ajudar a vencer. Aleluia, Deus. Glória a Deus, é assim que Deus faz. Aleluia, Ele nos consola. Aleluia. Nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Filho, o que acontece contigo? Por que não fala comigo? Quero ajudar você. Você sabe o quanto eu te amo. Não suporto ver você chorando. Vou dividir com você essa dor. Filho, eu choro quando você chora. Por favor, não chore agora. Estou aqui pra ajudar você. Filho, eu quero ver você sorrindo, alegre cantando um hino. Eu vou lhe ajudar a vencer. Aleluia, Deus. Eu choro quando você chora. Por favor, não chore agora. Estou aqui pra ajudar você. Filho, eu quero ver você sorrindo, alegre cantando um hino. Eu vou lhe ajudar a vencer. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Ela fala no testemunho dela, aleluia, que Deus tinha uma promessa para ela, aleluia, Jesus. Ela tinha um sonho, aleluia, de gravar, né, um CD, aleluia, um DVD. E ali, aleluia, Jesus, no dia que ela foi gravar o DVD dela, aleluia, né? Aí no vídeo lá ela fala, aleluia, Jesus, no momento em que ela estava ali gravando, aleluia, aquele DVD, dentro daquele ministério, daquela igreja, aleluia, Deus, ela fala, aleluia, Jesus, ela louva o hino, e depois o Espírito Santo de Deus fala para ela bem assim, aleluia, filha, tem pessoas aqui, achou que você ia entrar
entrar diferente. Aleluia. Ela vai gravar um CD, ela vai entrar diferente. Mas sabe qual o diferente? Aleluia. Que o povo achava que ela ia vir toda adornada e maquiada. Mas ela estava maquiada, aleluia, com o brilho do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Deus é fiel e maravilhoso. Amém? Abri as vossas Bíblias no livro de 2 Reis 4. Glória a Deus, aleluia. Repare a toalhinha aqui, é porque se eu uso o microfone sem nada, minha garganta irrita de um jeito. Eu esqueci o meu protetor. 2 Reis 4. Antes da gente ler a palavra, eu queria perguntar para o meu esposo se ele queria uma oportunidade. Aleluia, Deus, não? Deus vai tirar esse espírito de timidez. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, aleluia, a palavra. O título na minha Bíblia fala, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Aleluia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive. Paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, eis aqui, Senhor, nessa noite, Pai, aleluia, glória a Deus, o teu povo, Pai, aleluia, glória a Deus, eis aqui, meu Pai, cada um de nós, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha, meu Pai, aleluia, abençoar cada uma de nós, que o Senhor, cada um de nós, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha, aleluia, glória a Deus, e está com providência naquilo que nós precisamos e necessitamos, porque o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um que aqui está, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não conheço cada um, aleluia, o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Vai de encontro à necessidade de cada um, Senhor, nesta noite. Vai entrando com a tua divina providência, porque o Senhor é Deus de providência. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Poder sentar e louvar o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus. Ali encontrava, aleluia, aquela mulher, aquela viúva, aleluia, Deus, a qual o seu, né? Ela era viúva, lógico, né? Tinha perdido seu esposo, aleluia, seu esposo tinha falecido. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele deixou dívidas, aleluia, Deus, para serem pagas, aleluia, Jesus. E
ali, aleluia, glória a Deus, naquele tempo, né, aleluia, glória a Deus, não era igual hoje que as mulheres trabalhavam para fora, né, tinha a sua independência financeira, vamos dizer, aleluia. E ali, após a morte do seu esposo, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aquela mulher estava em desespero, aleluia, Deus. Mas por quê, irmã? Aleluia. Porque se aquela mulher não pagasse a dívida que ela tinha, aleluia, glória a Deus, com os credores, eles levariam seus filhos para serem escravos, né? Aleluia, para pagar a dívida. Aleluia, glória a Deus. Imagina você com uma dívida e, aleluia, glória a Deus, o credor batendo na sua porta, vem buscar o seu filho, a bater naquilo que você me deve. Aleluia, Jesus. Imagina o coração daquela mãe. Aleluia, Jesus. Como não deve ter ficado. Aleluia, Jesus. Eu creio, aleluia, glória a Deus, que o desespero dela foi grande. Aleluia, Deus. Mas além, aleluia, glória a Deus, o desespero, aleluia, ela foi sábia, aleluia, porque ela soube a quem recorrer, aleluia. Ela não foi recorrer, aleluia, glória a Deus, o amigo, o vizinho, aleluia, glória a Deus. Ela foi recorrer quem? O profeta, aleluia, Jesus. E quem era o profeta, aleluia, glória a Deus, Eliseu, aleluia. Homem de Deus, aleluia, muito usado naquela época pelo Senhor, aleluia, Deus. E ali, aleluia, glória a Deus, ela fala a Eliseu, aleluia, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, aleluia, Deus. Quer dizer, ele era temente, ele era obediente, aleluia, glória a Deus. E é assim que nós devemos ser, aleluia, obediente, temente ao Senhor, aleluia, Deus. E ali, aleluia, Jesus, aquela viúva, aleluia, Jesus, creio que com o coração aquebrantado, aleluia, Jesus, né, ouviu daquele profeta, aleluia, a pergunta: o que te hei de fazer? Aleluia. Ele pergunta para ela: que te hei de fazer? Aleluia. E ela diz: aleluia, glória a Deus. O que tu tens em casa? Aleluia. Ele fala. E a serva fala, aquela mulher, aquela viúva fala: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia, Deus. E aí, aleluia, glória a Deus, Eliseu, aleluia, Jesus, instrui a ela, aleluia, fazer o quê? Aleluia, Eliseu instrui a ela a vá, pede vasilhas emprestadas, aleluia, pede vasilhas emprestadas, aleluia, glória a Deus, e não poucas, aleluia. E eu creio, aleluia, que ali aquela mulher, aleluia, Jesus, saiu pedindo vasilhas emprestadas, aleluia, glória a Deus, a toda a vizinhança, a ela e os filhos dela, aleluia, Jesus. Isso daqui é o quê? É um ato de fé, né, Lucas? É um ato de fé, aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes nós passamos por situação dentro dos nossos lares, a qual parece não ter saída para nós. Aleluia, Deus. E muitas das vezes essas situações podem nos levar até a perder a fé em Deus. Mas aí que entra o nosso erro. Aí que a nossa fé tem que aumentar, porque Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência. Aleluia, Jesus. Ele age, aleluia, naquilo que você acha, aleluia, que é impossível. Aleluia, Ele chega e age, aleluia. E ali, aleluia, Jesus, também creio eu, aleluia, estou conjecturando, aleluia, que aquela mulher mandou pedir as vasilhas emprestadas, mas ela não falou para que era, aleluia, porque a partir do momento que você abre a tua boca, diante de algo que Deus te passa, o diabo pode roubar a tua bênção, aleluia, eu estou arrepiando, aleluia, Deus. Por isso que muitas das vezes eu e você viemos no culto, aleluia, Deus usa um
serva, aleluia, glória a Deus, mas sai daqui, nós abre a nossa boca, aleluia, e vai contar, aleluia, glória a Deus, aquilo. Aí o diabo ouve, e na onde ele faz a gente perder a nossa bênção. E aquela mulher, aleluia, glória a Deus, creio eu que ela falou para os seus filhos: não falem para que é, só peça vasilhas emprestadas, aleluia, Deus. E é o que Deus está mandando falar para mim e para você nesta noite, aleluia. Não conte tua situação, aleluia, glória a Deus, para ninguém, aleluia. Conte somente para o Senhor, aleluia. Porque Ele sim pode te ajudar, aleluia. Ele sim, aleluia, pode entrar com providência. Ele não vai levar a tua situação adiante, não vai expor para ninguém, aleluia. Pois ao contrário, sabe o que o Senhor vai fazer? Aleluia, Ele vai te exaltar dentro dessa situação, aleluia, Deus. E o diabo vai ficar envergonhado. O diabo vai falar assim: mas como que ela conseguiu? Como que ela conseguiu sair dessa situação? Aleluia, Deus. É isso, aleluia, Deus, que eu entendo aqui dentro dessa palavra, aleluia. Que nós temos que ter fé, aleluia, Jesus, mas também saber fechar a nossa boca, aleluia, Deus, e deixar Deus trabalhar. E ali, aleluia, glória a Deus, aquela mulher, aleluia, Jesus, fez exatamente o que Eliseu, aleluia, falou para ela, aleluia. Depois que pega as vasilhas, e não poucas, entre para o teu quarto e fecha a porta, aleluia. O nosso quarto, aleluia, glória a Deus, é um lugar santo. Você sabia que nem todo mundo pode entrar dentro do seu quarto? Aprendi isso com a missionária, aleluia. Nem todo mundo está apto a entrar dentro do seu quarto. Não é qualquer um que pode sentar-se na sua cama, aleluia, Jesus. Quem sabia disso aqui? Aleluia, Deus. É o seu lugar, aleluia, é o seu lugar de intimidade com Deus. É o seu lugar, aleluia, glória a Deus, seu e do seu esposo, aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas, aleluia, que tem costume de receber visita em casa da cama, aleluia, do casal, para outras pessoas dormir. Jamais faça isso. Aleluia, Deus. Já vi, aleluia, glória a Deus, a irmã contando um testemunho aqui sobre isso, mas eu não recordo bem, aleluia, o que era, aleluia. Mas foi, aleluia, de uma pessoa que cedeu o quarto, aleluia, para alguém dormir, e era familiar. Depois disso, a vida da pessoa, aleluia, Jesus, só Deus para ter misericórdia, aleluia. E quando ela foi ver, aleluia, glória a Deus, o diabo tinha, aleluia, Jesus, tinha água ali feita debaixo da cama dela, do colchão dela, aleluia. Então não é qualquer um, aleluia. E isso é tão verídico, aleluia, glória a Deus, que meu esposo ali o ano passado, um moço que trabalha lá no serviço lá, que é colega dele, o homem parece que, uma hora para outra, parece que fugia da mente as coisas, né, Maurício? Esquecia. O homem veio fazer o horário de almoço em casa e não voltou mais para trabalhar. Ligavam para ele, ligava, chamava. O telefone chamava, ele não atendia. Os colegas do trabalho foram lá, batiam na porta, ele não ouviu. Os colegas de trabalho pularam o muro, aleluia. O homem estava ali sentado no sofá, deitado no sofá, aleluia. E ele falou que não, o telefone não tocou, que ninguém chamou, aleluia. E aí queriam levar o ônibus para ele lá para a usina, ele falou: não, eu levo. Diz que ele chegou lá meio que desnorteado, aleluia. Aí falaram para ele: moço, vai numa igreja, aleluia, Jesus. Vai numa igreja, aleluia. E ele mesmo depois em si, ele ficou meio, né, como pode isso? Que as pessoas falaram: mas você não sabe o que você fez? Que ele pegou o ônibus, sabe, meio que, né, assim, tipo que querendo causar acidente, aleluia. E ali, aleluia, glória a Deus, diz que quando ele voltou para a casa dele, ele falou: não, eu vou procurar o que tem aqui dentro.
ele levantou o colchão dele, não foi qual isso? Que tinha uma cruz de sangue. Aleluia. Isso aqui importava. Aleluia, Deus. Então, igreja, aleluia, o diabo não está de brincadeira, não. Agora, como ele é o homem que mora sozinho, a gente não pode falar, né? Quem pode ter feito isso, né? Aleluia, Deus. Mas fica um alerta, aleluia. Não sei por que Deus está mandando eu falar isso, aleluia, glória a Deus, nessa noite. Meio que fugindo da palavra, mas Deus sabe, aleluia, o propósito, aleluia, Deus, desse testemunho, né? Vamos dizer, aleluia, Jesus. Então, o nosso quarto é o nosso quarto, aleluia. Se tem alguém que pode entrar ali, é só o Senhor Jesus que a gente convida, aleluia, Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E ali, aleluia, Jesus, aquela mulher fechou, aleluia, o quarto, aleluia. É o que eu estou dizendo, aleluia. Quando tivermos que fazer, aleluia, ou falar algo, aleluia, não fale, aleluia, deixa, aleluia, glória a Deus, para as pessoas verem quando tiver acontecido, aleluia, Deus. Aí o diabo vai cair envergonhado, aleluia, porque é bem aqui que fala, né? O profeta falou para ela: entre para o seu quarto e feche as portas, feche a porta atrás de ti e dos teus filhos, aleluia. Então o que iria acontecer ali, aleluia, glória a Deus, não cabia ninguém ver, não cabia mais ninguém, aleluia, glória a Deus, participar, porque aquele milagre era para ela, aleluia, a fé era dela, aleluia. Já pensou, aleluia, glória a Deus, creio eu, estou conjecturando, aleluia, se ela saísse falando: olha, o profeta falou, aleluia, para mim pegar a vasilha, deitar a botija que vai derramar azeite do céu, aleluia. As pessoas poderiam, aleluia, chamá-la de louca, né? Colocar diversos nomes nela, aleluia, glória a Deus. Mas não, ela foi obediente. Ela seguiu conforme, aleluia, Jesus, o profeta ordenou, aleluia. Assim como o profeta instruiu, ela fez, aleluia. E ainda nos dias de hoje é desse jeito. Se nós obedecermos, aleluia, Jesus, a palavra, se nós obedecermos, aleluia, glória a Deus, os profetas que ainda existem aqui na terra, deixados por Deus, aleluia. Quem são, igreja? Aleluia. Eu, você, aleluia. Você pode profetizar na sua vida, aleluia, as bênçãos, aleluia, Deus. Se você obedecer, aleluia, aquilo que um servo do Senhor, aleluia, ungido por Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, instruir algo, faça, aleluia, porque você não tem nada a perder, só tem a ganhar, aleluia, porque a partir do momento que aquela viúva, aleluia, Deus, colocou em prática aquilo que o profeta, aleluia, Deus instruiu ela a fazer, aleluia, Jesus, ela viu o milagre de Deus acontecer. A palavra do Senhor vai dizer que ela entrou no quarto, aleluia, virou, aleluia, glória a Deus, aquela botija, aleluia, Jesus, deitou aquela botija sobre as vasilhas, aleluia, e ali, aleluia, Jesus, ia descendo azeite, aleluia, azeite, aleluia. Imagina a alegria, aleluia, daquela viúva, aleluia, ao ver aquela quantidade de azeite, aleluia, que naquela época ela era algo, aleluia, valioso, algo caro, aleluia, que até nos dias de hoje ainda é algo caro, né, aleluia, Jesus. E ali, aleluia, eu creio que aquela viúva, aleluia, Jesus, e veio naquele momento, aleluia, glória a Deus, aleluia. Creio que aquela viúva vivendo, aleluia, aquele momento, aleluia, glória a Deus, ela se maravilhou, aleluia. E quantos milagres eu e você já tem vivido, aleluia, glória a Deus, nos dias de hoje, e muitas das vezes passamos despercebidos, aleluia, Deus. E ali aquela viúva, aleluia, glória a Deus, pedia para os seus filhos: traga mais vasilhas, aleluia, Jesus. Eita, Deus maravilhoso, traga vasilhas, aleluia. A palavra vai dizer que sucedeu que encheu-se todas as vasilhas, disse o filho à mãe, aquela viúva,
aleluia. E ela disse: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma, aleluia. O milagre foi tão grande que o azeite só parou quando, aleluia, não havia mais vasilha vazia, aleluia, Deus. E é assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Enquanto a sua, aleluia, a sua fé estiver cheia, aleluia, o azeite vai continuar descendo. Enquanto você, aleluia, glória a Deus, estiver fortalecido na palavra, o azeite vai continuar descendo. Enquanto você estiver firme na rocha, o azeite vai continuar descendo. Aleluia, aleluia. Olha Jesus passando e enchendo as botijas nessa noite, ó. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus. Enche as botijas, Senhor. Vai enchendo as botijas de faz fé. Enche as botijas de cura, Senhor. Enche as botijas de gratidão, meu Pai. Aleluia, Deus. Deus é fiel, igreja. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. E ali aquela mulher, aleluia, Deus, num ato, aleluia, de fé e obediência, viveu o milagre do Senhor, aleluia. E nós também no dia de hoje, se nós, aleluia, vivermos na obediência e na fé, nós podemos viver os milagres do Senhor, aleluia, Deus. Porque, aleluia, fala, né, a palavra do Senhor fala que a fé sem as obras para Deus é morta. Então a gente tem, né, aleluia, Deus tem a fé e também agir, aleluia. Aquela viúva, para ela ver o milagre dela acontecer, ela teve que ir atrás, ela teve que buscar. Então, se você não for atrás do teu milagre, ele não acontece. Aleluia. Porque Jesus, ele te dá, mas ele quer, aleluia, Jesus quer ver você ir buscar. Aleluia. Porque, aleluia, quem é digno de toda exaltação é o Senhor. Então, temos que nos humilhar somente para Ele. Aleluia, Deus. E assim, aleluia, glória a Deus, aquela viúva, aleluia, Deus, foi, aleluia, glória a Deus, novamente ao homem de Deus, que é o profeta, aleluia, Jesus Eliseu, aleluia. E, né, disse a ele, aleluia, o que tinha ali acontecido, aleluia, Jesus. E ele disse para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Mas esse resto não é um restinho, é algo, aleluia, Jesus, que supriu ali, né, aleluia, Deus, a vida daquela viúva, aleluia. E eu creio, aleluia, glória a Deus, estou falando de mim, que muitos ali devem que ficou maravilhados, aleluia, ao saber, aleluia, o que acontecera com aquela viúva, aleluia, Jesus. Porque eu creio, aleluia, que no momento de dificuldade dela, ninguém foi ali procurar ajudá-la. As pessoas, aleluia, Jesus, eu creio eu que olhava com aquele ar de dó, de pena, aleluia, Deus. Ninguém se encostava, aleluia, para saber, aleluia. Mas eu creio eu que depois que aquela viúva, aleluia, viveu esse milagre, aleluia, Deus, a hora que o diabo viu, aleluia, Deus, o que tinha acontecido, aleluia, Jesus, as pessoas já foram procurar, mas como aconteceu? Aleluia. Estou dizendo de mim, aquela viúva pode ter falado, foi Jesus Cristo de Nazaré. Porque, aleluia, Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, aleluia, o que eu entendo dessa palavra nesta noite, aleluia, não se abata diante da tua dificuldade, aleluia, peça orientação do Senhor, aleluia, para agir de maneira certa, porque dificuldades todos nós passamos, aleluia, seja financeira, seja na saúde, em muitas das áreas da nossa vida, aleluia. Mas quando, aleluia, glória a Deus, vamos buscar orientação, aleluia, da pessoa certa, aleluia, ou com Jesus, aleluia, porque Jesus também, aleluia, coloca pessoas em forma de anjos na minha e na sua vida, aleluia, Deus, glória a Deus. Quando você, aleluia, glória a Deus, procura as pessoas certas, aleluia, Deus
ajudar, para te abençoar, aleluia, para você poder viver o seu milagre, porque tem coisa na minha e na sua vida, aleluia, Jesus, que como eu já falei, nem todo mundo está apto a participar, aleluia. A prova disso é tão grande que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, o que ele fez? Ele pediu para aquele povo sair, né, Lucas? Só ficou o pai, a mãe, Jesus, Tiago, Pedro e João. Então, aleluia, tem coisa na minha e na sua vida que nem todo mundo precisa saber. Porque muitas das vezes ele não está apto a compartilhar, aleluia, daquela alegria com você. Ele não está apto a compartilhar, aleluia, glória a Deus, aquela vitória junto com você. Aleluia. Porque o diabo, ele é assim, ele é astuto. Aleluia. Talvez você vai lá, você compra uma casa, aleluia, Jesus. Você suou, você lutou, você conseguiu financiá-la, aleluia, Jesus. Não sei quantos anos pagando, mas o diabo vai chegar e vai falar, nossa, mas por ser financiado e a prestação era para ser melhor, né? O diabo é astuto, é assim que ele faz, para bater a nossa fé desse jeito. Aleluia. Então a palavra do Senhor, aleluia, diz para mim e para você nesta noite: obediência, aleluia. Obedeça, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor, aleluia. E depois, aleluia, glória a Deus, obedeça, aleluia, aquilo, aleluia, Jesus, que Ele usa os profetas da terra, aleluia, Jesus, para dizer para mim e para você, aleluia. E Jesus é tão misericordioso que Ele ainda usa as pessoas aqui na terra, aleluia, para falar conosco, para nos dar livramento, aleluia, para nos guardar, para nos orientar, para nos alertar, aleluia, Jesus. E nós muitas das vezes somos ingratos, não sabemos nem agradecer, amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Se glorifica o Senhor, irmão. Vamos fazer uma oração, assim Deus, aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia, me passar o passo para a igreja. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, aqui está, Senhor, aleluia, glória a Deus, o teu povo. Deus, venha falar conosco, meu Pai. Deus, venha revelar, Senhor, o profundo e escondido de cada coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus, tente misericórdia, Pai, de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece, aleluia, glória a Deus, a nossa fé. Oh, meu Pai, venha cuidar, meu Pai, aleluia, como o Senhor tem cuidado. Venha falar conosco, Pai, assim eu te peço,